Muito bem-vindo, eu sou Mayara Thaís, advogada, mentora de OABeiros, e nesses canais que vocês estão me assistindo, eu ajudo bacharéis em Direito a passar na OAB em 30 dias. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre como gabaritar ética com a melhor técnica e garantir 10% do que você precisa para ser aprovado. A ética tem 8 questões aí das 80 questões cobradas na OAB. E, antes de mais nada, pode ser que nesse momento que você esteja assistindo a aula, se você está assistindo gravado, as inscrições do meu método não estejam abertas. Mas se você quiser ser informado sobre os métodos que eu ensino aqui, né, quando irão abrir novas turmas, na minha bio do Instagram e na descrição do vídeo do YouTube, tem o link que você pode entrar na lista de espera e ser comunicado das inscrições, e caso elas estejam abertas, basta clicar no link e entrar no grupo VIP, tá certo? Então, como eu disse pra vocês, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre um desejo de todo OABeiro, né? Que é ser aprovado na primeira fase e gabaritar a matéria de ética, porque é a disciplina mais fácil. Eu considero que é uma das disciplinas mais gostosas de estudar, né? É a única que equivale a 10% do que é cobrado na prova, que tem o maior peso. Todas as outras têm um peso menor, né? Cada um com sua importância assim. Mas ética, eu confesso pra vocês que é uma das minhas queridinhas. Fica ali competindo até com direito penal, que é a minha matéria do coração. Eu gosto muito da matéria de ética. Pois bem, vamos entender, né, o que é que você precisa para se preparar adequadamente para realizar uma boa prova, né, e gabaritar a matéria de ética na primeira fase. E o que eu sempre falo para vocês em todas as aulas, né, que é dominar os assuntos cobrados com técnica, com estratégia, com bom gerenciamento de emoções. E para encurtar esse caminho e aumentar a eficiência na preparação, é muito importante que você crie um plano que inclua os tópicos que são mais cobrados, né? Os tópicos a serem estudados, com prazo para revisão, fazendo simulados, respondendo questões. E apesar de sempre falar dos assuntos alicerces de ética, né? Eu sempre falo sobre os assuntos alicerces, que são aqueles que são os mais cobrados, né? Como, por exemplo, direito do advogado, ética do advogado, honorários advocatícios. Nessa disciplina é extremamente recomendado que você saiba 100% do assunto, porque é uma disciplina pequena, os assuntos são muito bons de serem estudados. Eu não conheço ninguém que não gosta de ética, porque é um assunto tão gostoso, né? Trata ali dos nossos direitos, trata ali dos nossos honorários, das nossas prerrogativas. Então, na nossa vida profissional, a gente precisa ter os assuntos relacionados à ética na ponta da língua. Especificamente, excepcionalmente em ética, eu considero que é extremamente importante você saber 100% do assunto, tá certo? E para estudar essa disciplina, eu faço questão de trazer aqui as fontes que são mais importantes. Vocês não precisam comprar nada de material para estudar ética. Não caiam na ilusão de comprar 1000 materiais que só vão ser ali excesso de informações, né? Que mais às vezes atrapalham do que ajudam. Porque todo o conteúdo de ética vocês têm disponível na Lei 14.365, que é uma lei recente de 2022, que alterou o Estatuto da Advocacia e alterou também outros textos legais para incluir as disposições sobre atividade privativa do advogado, sobre a fiscalização, competência, prerrogativa, sobre sociedade de advogado, sobre advogados associados, honorários, limites, impedimentos, suspensão de prazo no processo penal. Então, foi uma lei que veio para fazer muitas alterações relevantes. Então, a Lei 14.365, de 2 de julho de 2022, além do Código de Ética e Disciplina, com o provimento 205 de 2021, e eu vou explicar o porquê você precisa estudar tudo junto, tá bom? O Código de Ética e o Estatuto da OAB são distintos. Então, apesar deles estarem interligados, eles possuem funções diferentes. E você, como bacharel em Direito e OABeiro, precisa entender essas distinções e precisa estudar todos eles, porque todos eles
tem grandes chances de cair na sua prova. Então, o estatuto, ele vai estabelecer as normas gerais sobre o funcionamento da OAB, né, sobre a organização da advocacia no país, né, sobre a ordem dos advogados, né. Tem alguns assuntos, como, por exemplo, a organização e a competência da OAB, como as seccionais, os conselhos e as atribuições de cada região são definidas e estruturadas, sobre as condições para o exercício da advocacia, os direitos e prerrogativas, os processos disciplinares, as infrações de penalidade. Já o Código de Ética e Disciplina, ela é uma norma que regulamenta e complementa, né, o Estatuto da OAB, mas que estabelece os princípios éticos e as regras de conduta que o advogado deve seguir em sua atuação profissional, né? Ela detalha ali os deveres e as responsabilidades do advogado em relação aos clientes, em relação ao Poder Judiciário, em relação aos colegas, em relação à nossa sociedade e até mesmo à própria profissão. Então, quais são os pontos que são trabalhados ali no Código de Ética? Deveres gerais do advogado, relação com o cliente, honorários advocatícios, define as nossas posturas éticas esperadas, né, em relação aos colegas, aos advogados, ao Poder Judiciário, e estabelece também as regras para publicidade e divulgação dos nossos serviços advocatícios. E é aqui que vocês precisam manter a máxima atenção, porque o provimento 205 de 2021, ele veio como uma norma complementar ao Código de Ética e trouxe importantes alterações e atualizações para o Código de Ética, né? Com o objetivo de quê? Adequar a regulamentação às mudanças práticas da advocacia e a evolução também do cenário jurídico no tocante à publicidade na advocacia. Então, a gente estava vivendo, além de 2021, um período pandêmico, tudo muito atípico, e a gente precisava evoluir nesse sentido da publicidade. Então, o Código de Ética tem que ser estudado junto com o provimento 205 de 2021. E o que antes era o Estatuto da OAB de 1994, se não vai me falhar a memória agora, se falhou, me perdoe, ele veio com a alteração de 2022 pela Lei 14.365. Então, vocês precisam estar atentos a essas alterações, porque elas vão fazer total diferença no seu momento de estudo, tá certo? Então, sempre confrontem as informações, busquem um material atualizado. A lei vocês vão pegar pelo Planalto, tá? O Código de Ética também e o provimento 205 também. Tá? E além de compreender a disciplina de ética, vocês precisam saber os requisitos obrigatórios para quem quer ser aprovado, né? E eu sempre falo sobre isso também aqui, porque são pilares dos nossos estudos, que é o quê? Manter um estudo ativo, resolver questões, fazer simulado, e eu sempre reforço isso porque é chato para quem tá aqui todo dia e para quem já faz, mas infelizmente existem muitos alunos que simplesmente ignoram essas informações. Hoje, simplesmente, um aluno que me conheceu no exame passado, no exame 38, em um dos eventos que eu fiz, né, do lançamento do método OAB Meta, entrou em contato comigo. Deixa eu contar do começo essa história, né? Antes da prova da OAB, dessa OAB agora 38 de primeira fase, ele me conheceu, né, na divulgação do evento, se inscreveu e acabou não participando do evento. Depois ele entrou em contato comigo no grupo que a gente tem e solicitou o acesso à aula do evento. Só que quando eu falo pra vocês que as aulas não ficam disponíveis, é porque elas realmente não ficam disponíveis. Então, se vocês não pegarem um time ali de assistir o conteúdo, de assistir as aulas, infelizmente eu não tenho como deixar liberado, tá? Então, essas aulas aqui, elas vão ficar por um tempo e depois elas vão sair do ar, porque vão ficar disponíveis apenas para os alunos do método. E aí ele entrou em contato comigo, solicitando, eu expliquei para ele como funcionava, né? A data da prova já estava próxima e eu fiz esse evento com bastante antecedência para poder, como eu tô fazendo agora, né? O exame 39 só vai ser em novembro, mas eu já tô fazendo as aulas desde agora para ajudar vocês a se prepararem. Então, eu tô fazendo aqui o trabalho antecipado para não ter desculpa de vocês dizerem assim: eu não tive acesso ao conteúdo, eu não tive tempo de me preparar, né? Tempo a gente não tem, a gente arranja, a gente dá um jeito e a gente faz o que precisa ser feito. Abre mão de uma coisinha aqui, outra ali, por um propósito maior, que é por um curto período, né? Ali de esforço que a gente vai fazer para conquistar a nossa tão sonhada vermelhinha. E aí eu expliquei para ele, claro, com toda a gentileza, que infelizmente eu não tinha mais como disponibilizar aquela aula que já estava fora do ar e não seria justo com os demais que também não puderam participar do evento, né? Se a pessoa não pôde se esforçar para participar de um evento que estava sendo gratuito para ajudar na aprovação, eu, que estou aqui já com a minha OAB, é que não iria fazer isso.
Enfim, cada um aceita isso como quiser, né? Cada um abre mão do que acha que vale a pena em busca do que acha que vale a pena. Então, eu explico tudo isso pra vocês, pra depois não ter chororô. Ah, eu queria. Não tem como abrir a sessão. Eu não sou uma pessoa injusta, né? A gente trabalha aqui com equilíbrio. Então, eu dou pra vocês o conteúdo, vocês se esforçam pra consumir o conteúdo que vai ajudar vocês. E depois de um tempo a aula sai do ar e não tem mais volta. Então, explicado tudo isso, não tinha mais como liberar. E aí ele falou que estava começando a estudar ali já poucos dias antes da prova, acho que 15 dias antes da prova, não vou lembrar exatamente o tempo. E eu falei pra ele, eu disse, olha, infelizmente como eu não tenho como liberar, faz o seguinte, vou torcer para que seu resultado seja positivo. Mas caso não seja, entre em contato comigo, porque possivelmente eu vou conseguir te ajudar. E aí, hoje, pela manhã, ele entrou em contato comigo, falou que não foi aprovado, e prontamente eu já enviei essas aulas que eu dei durante essa semana toda pra ele. Eu falei, olha, tô dando as aulas, aproveite o conteúdo, consuma o máximo que você puder, porque essas aulas também vão ser por tempo limitado. E se você seguir à risca as orientações, você vai ser aprovado, porque eu estou entregando absolutamente tudo. Tudo que eu entrego para os meus alunos sem filtro. Então, eu espero que ele aproveite, né, esse conteúdo e você também, porque aqui é o puro suco da aprovação, meu amor. Mas para ter resultado, vocês precisam seguir as orientações, né? Porque não adianta eu fazer o suco e você não tomar. Porque ética é você estudar o conteúdo, aprender o conteúdo, assimilar tudo que é trazido ali nos principais tópicos, né? E fazer simulado. Não subestime o poder de fazer simulado. Ah, tô sem tempo de estudar, tô sem tempo de consumir o conteúdo mesmo, de ler a lei, de pegar ali o provimento. Vá responder questões. Responda questões, que é um caminho maravilhoso da aprovação. Porque quanto mais você treina, mais você fica ágil em responder, mais o seu olhar vai sendo treinado ali. E você já consegue entender, errou, veja por que errou. Acertou de verdade ou acertou no chute? Então tenha também esse senso de autocrítica, né? Pra você conseguir ter um melhor aproveitamento. E isso serve tanto para quem tem mais tempo, que vai pegar e se debruçar no conteúdo, quanto para quem não tem tempo. Pode até deixar baixado no seu celular, tá no metrô, no ônibus, no caminho do trabalho, no caminho da faculdade, vai dando uma lida. São coisas bem curtinhas e vocês conseguem interpretar de uma forma muito tranquila. Não tem bicho de 7 cabeças em ética. Vez ou outra, se você ficar com dúvida, aproveita as aulas ao vivo, manda as dúvidas aqui. Quem quer, faz acontecer. Quem quer ser aprovado, vai lá e faz o seu caminho ser trilhado rumo à aprovação. Agora, quem quer ficar de desculpinha, quem quer ficar dizendo que, eu não tenho tempo, porque eu trabalho não sei quantas horas. Eu trabalhei 12 horas durante a minha graduação. Eu contei pra vocês no primeiro vídeo. Eu chegava atrasada, porque o horário da minha faculdade chocava com o meu horário da graduação, e eu contava com a boa vontade dos professores, dos meus colegas, muitas vezes em dias de prova, para eu poder fazer a prova 1 hora depois que todo mundo já tinha começado. E sabe como é que eles faziam? Eles seguravam todo mundo dentro da sala, era um ajudando o outro, não sai ninguém até Maiara chegar, e quando eles precisavam também, se eu estivesse na sala eu não saía, e era assim que funcionava. E os professores também viam aquela luta da gente de noite, sabe? Muita gente na mesma situação que a minha, trabalhando o dia todo. Eu faltei muita aula, gente. Eu contei pra vocês no primeiro vídeo de como tudo começou, que eu entreguei uma prova em branco chorando, porque eu não sabia absolutamente nada de uma matéria. Eu não tinha horário certo de faculdade. Uma semana eu ia de manhã, na outra eu ia de noite, mudava meu trabalho no meio do caminho, era aquela agonia, e eu ia me virando. Entendeu? Porque eu não inventava desculpa, não. Porque se eu não trabalhasse, se eu não tivesse essa rotina caótica, eu não ia conseguir pagar a faculdade. Então eu precisava fazer esse esforço, me virar de um lado, me virar do outro. Às vezes eu chegava atrasada e quando eu tava no horário de manhã no trabalho, eu não tinha como sair do trabalho, ir pra casa e voltar pra faculdade, porque senão ia atrapalhar minha rotina toda. Eu trabalhava em uma cidade, morava em outra, minha faculdade era na cidade que eu trabalhava para poder facilitar ficar mais perto. Então, às vezes, apesar de eu chegar mais tarde, 1 hora depois, tinha dias que eu tava com aula de noite, eu chegava às 4 horas da tarde na faculdade e ficava até 7 horas, que era o horário da primeira aula, ali 6h30, 7 horas, mas sempre começava às 7. Então, assim, não foi fácil. Se eu ficasse com desculpinha,
eu teria conseguido terminar a graduação? Não teria. Se eu ficasse com desculpinha na época que eu tive ansiedade, que eu tive crise de pânico, e eu não tô aqui dizendo que é besteira, que depressão não existe, que ansiedade não existe, não. Existe, inclusive, para quem não assistiu também as aulas, eu sou terapeuta, né? Eu atuo como terapeuta antes de ser advogada, então eu compreendo perfeitamente, mas isso não foi uma desculpa para eu não fazer o que precisava ser feito. Porque é compreensível, sim, que a ansiedade te atrapalhe, e por isso a terapia tá aí para te ajudar a manejar suas emoções. É compreensível, sim, que muitas vezes você não esteja tão disposto, mas você pode trabalhar o gerenciamento das suas emoções para poder conseguir fazer e alcançar o seu maior objetivo, o seu maior propósito. Ah, porque eu moro numa casa que é muito barulhenta. Eu falei sobre isso também aqui já essa semana. Bota seu fone de ouvido, bota um som binaural. Quem não viu, vai ver as aulas da semana que eu postei aqui, que vocês vão entender do que eu tô falando. Se isole, crie uma parede, um bloqueio na sua vida e deixe todo mundo fazer zoada e vá focar nos seus estudos. Eu não tô dizendo aqui que ninguém tem que ter a vida perfeita para ajudar, não. A grande maioria das pessoas não tem a vida perfeita. A grande maioria das pessoas tem alguma dificuldade. E aqui não tem nenhum alecrim dourado que precisa ter uma vida perfeita para conseguir passar na OAB. Se eu conseguir, e colegas que em condições piores até do que as minhas, por várias outras dificuldades que enfrentavam, conseguiram passar, vocês também conseguem. Tá certo? Então, nada de desculpinha, porque aqui é para quem tá realmente comprometido com a aprovação, para quem quer realmente alcançar o resultado. Se for para ficar de desculpinha, aí você fica aí na sua cama quentinha e confortável, né? Que é mais gostoso. Não vem pra cá desmotivar e ficar colocando peso na aula e no ouvido e no juízo das pessoas, não. Porque se você quiser ser aprovado, fazendo o que eu tô falando aqui, vocês vão ser aprovados. A Elza comentou que também fez isso nas 2 graduações aí, ó, uma prova de que é possível, que não só sou eu que estou falando, né? Temos aqui o depoimento da Elza, seja muito bem-vinda, viu, Elza? Elza, Natividade, Supermercado Ferreira e o Mar, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui. Então, eu prometi para vocês que a aula de hoje seria muito rápida e, de fato, vai ser. Hoje, para quem preciso dessa tampa na cara para levantar, pois você vai levantar então, porque eu tô aqui para dar tampa na cara de quem precisa, viu? Eu quero só aprovado aqui comigo. É tapa na cara? Eu dou também. Mas é um tapa com carinho, é um tapa da aprovação, tá certo? Entre no grupo VIP. Para quem não tá conseguindo acessar, me manda um direct, porque eu dou sempre lá as informações mais importantes. O grupo VIP ele é fechado, só eu e a minha equipe é quem falamos, para enviar as informações importantes, para notificar vocês sobre eventos, né, sobre atualizações. Por exemplo, ontem nós tivemos as 3 anulações da prova da FGV. Eu já liberei lá para vocês quais foram as questões de acordo com a cor do gabarito da prova. Mandei o PDF também para os alunos que não estavam conseguindo acessar o site da FGV, porque eu já me antecipo. Então eu já dou para vocês tudo mastigadinho. Entra aí no grupo VIP, me manda um direct que eu mando o link. Elza, só não passei ainda no exame. Elza, você não passou, mas vai passar. Você tá disposta? De 0 a 10, qual o seu comprometimento? Você já fez o alinhamento, analisando o que você errou? Isso é muito importante. Após uma queda, após uma reprovação, a gente precisa olhar nossos pontos fracos e nossos pontos fortes, né? Onde foi que eu errei, por que eu errei, o que me impediu de acertar e onde foi que eu acertei para eu continuar melhorando. Então é importante fazer essa análise e continuar, porque desistir não é uma opção. Aqui a gente só para depois que pegar a vermelhinha. E aí vem os novos desafios da vida profissional, né? Que são desafios maravilhosos em busca dos nossos honorários, que é uma delícia. Eu digo pra vocês, depois que a gente vira advogado, é o puro suco da felicidade, minha gente. Então eu quero vocês aqui, porque eu faço parceria com os meus alunos também, viu? Aqui no escritório. Então eu quero um mundo de aprovados, porque eu atuo em todo o Brasil, meu escritório atua em todo o Brasil. E a gente faz parcerias, a nossa preferência são pelos parceiros que foram os nossos alunos, é claro, né, gente? Não tem outra opção. Então, eu sempre falo para os meus alunos, bora logo que eu tô precisando de parceiros. Com o tanto de demanda que tá chegando, eu preciso cada vez mais de parceiros no Brasil todo. Só hoje a gente falou sobre como gabaritar, as fontes mais importantes, as atualizações, né, da matéria de ética.
E vocês vão potencializar tudo isso que eu tô entregando quando eu trouxer os alicerces das outras matérias, né? Os assuntos que são mais cobrados, né? Em todas as áreas do direito, como eu prometi para vocês na outra aula, eu vou tentar trazer de direito do trabalho, direito penal, constitucional, administrativo, tributário, porque a gente precisa entender quais são os alicerces que norteiam a prova da OAB, que fazem, que são reincidentes, né? A OAB, ela cobra metade da prova dela, assuntos que já foram muito cobrados. Então a gente precisa ter em mente quais são esses assuntos, precisa estudar de forma estratégica, com técnica, com gerenciamento de emoções, para não ter a preocupação de esperar a anulação, para quando sair da prova, que consultar ali o gabarito preliminar, já respirar aliviado da aprovação. Tá certo? Então, já se inscrevam aí no canal. Quem tá aqui pelo YouTube, se inscreva no canal, que se você chegou aqui foi porque você gostou, né? Que ninguém ia ficar até agora sem estar gostando da aula. Já me pediram até o tapa da aprovação. Então, se inscrevam, ative as notificações. Quem não assistiu às aulas, a missão do final de semana é assistir todas as aulas. E eu quero comentário lá, ó. Aula 1 assistido, aula 2 assistido. Pode botar só isso, se você não quiser interagir. Porque eu quero ver quem vai estar comprometido no exame 39. Porque eu sei, aluno, que vai passar antes de fazer a prova da UAB. Eu não vou chegar aqui e vou expor. Mas eu sei, quando eu estou com os meus alunos do método, eu sei os alunos que participam da mentoria. Toda semana eu faço acompanhamento da plataforma. Meus alunos são acompanhados de perto. Eu sei quem tá ali só falando o que tá fazendo e não tá fazendo. Sabe por quê? Eu acompanho de perto, gente. Eu e a minha equipe. Então, se um aluno tem dúvida, eu vou de perto para sanar. Se o aluno tá com alguma dificuldade, tá passando por algum problema familiar, emocional, precisa de uma adaptação, eu tô ali para fazer. Porque a aprovação depende mais de você do que de mim. Tá certo? Então, a missão de vocês vai ser assistir as aulas. Quem não assistiu, deixa lá. Aula 1 assistida, 2, 3, 4. E continuar se programando para estar aqui comigo às 19 horas nos dias de aula, que eu divulgo na segunda-feira o calendário da semana, tá certo? Eu já divulgo também os temas, então vocês conseguem se organizar para poder acompanhar o conteúdo. Vocês precisam se entender. Quem vai começar precisa entender o caminho, e quem acabou de vir de uma reprovação, ajustar os parafusos. Então, respirem, deixem de ser precipitados, acompanhem o conteúdo, siga as orientações, que vocês não vão ter outro caminho senão o da aprovação. Combinado? Elza, luto para virar a chave. Então, chegou a sua hora, porque você se encontrou comigo e eu me encontrei com você, e essa missão é nossa, viu, Elza? Todas as suas aulas no YouTube eu já vi. Muito bem, aqui é Elza. Elza, eu quero conhecer você, Elza. Eu quero entender como você me conheceu. Eu gosto de aluno assim, ó, aluno determinado, que já chegou hoje na aula ao vivo, assistindo todas as aulas que eu já entreguei. Vocês estão vendo como é um aluno que está comprometido com a sua própria aprovação, com o seu próprio resultado. Elza já tomou posse da aprovação dela no 39. E eu tenho certeza que se Elza continuar nesse caminho, não tem outro. Vai ser a aprovação certeira. Eu quero saber quem está comprometido igual a Elza, tá bom? Então, eu vou deixar para vocês um excelente final de semana, essa missão de assistir as aulas, e na segunda-feira a gente volta. No final de semana, a Pro precisa descansar essa voz, que ela é muito utilizada. Vocês estão vendo essa voz forte, né? Ela é muito usada durante a semana, então preciso dar uma descansada, porque senão não consigo dar aula no restante da semana. E a gente volta segunda-feira com tudo, com as nossas aulas ao vivo. Falem comigo no direct, falem comigo, quem não estiver no Instagram, deixa aqui nos comentários para eu poder ver o que é que vocês estão achando da aula. Tá bom? E qualquer dúvida também, podem falar comigo. Eu faço questão de responder um a um. Minha equipe me dá muito suporte nas minhas redes sociais, mas eu faço questão de responder vocês diretamente no WhatsApp e no nosso grupo, né, VIP, e também no direct do Instagram, porque eu quero saber, eu acompanho os alunos, então eu sei nome por nome. O horário das aulas, Elza. Essa semana eu fiz todos os dias 19 horas. O dia fixo é terça-feira 19. Porém, nessas primeiras semanas agora, eu tô fazendo todos os dias às 19 horas. Eu conto com vocês e eu sempre divulgo a agenda da semana na segunda-feira. Então, na segunda-feira, o nosso post de meio-dia é a agenda da semana com os conteúdos de aula. Só que o nosso compromisso é 19 horas.
na terça-feira. Mas essa semana a gente teve aula terça, quarta, quinta, hoje, sexta. Então, quanto mais eu puder entregar para vocês, mais eu me sinto realizada em estar ajudando vocês nesse propósito. Combinado? Um grande beijo no coração, bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau!